Olá, eu sou a professora Kelly, faço parte do Colégio Parra Marques. Hoje a aula é para o segundo ano do ensino fundamental. Nossa aula será de português. Hoje eu tenho um poema maravilhoso para vocês. E para ficar melhor, abram por favor a apostila na página 32 e 33. Eu quero que vocês reflitam sobre as questões que temos aí logo no comecinho da apostila, no início de conversa, tá? Olha lá, diz assim: o poema que vamos ler a seguir apresenta a sala de aula de uma menina chamada Joana, tá? Então, das questões eu tenho aí, que é pra gente refletir mesmo, tá? Como é a sala de aula? Do que mais gosta nela? O que você e seus colegas costumam fazer na sala de aula? Então essas perguntinhas é para vocês pensarem um pouquinho e responder, tá? E aí é até interessante que vocês gravem a resposta e manda para a professora para a gente poder analisar e estudar junto melhor esse assunto, tá bom? Agora, leia o poema e veja se a sala de aula de Joana é parecida com a sua. Vamos ler juntos esse poema? Vamos lá? Na escola de Joana tem tudo um pouco. Professora explicando, menino voando, trança trançando, menina copiando, um lá atrás dormitando, um outro perguntando. Duas fofocando, dois segredando, um monte olhando, mochila no chão, lápis na boca, pé com chulé, garoto de boné. De repente, a professora abre um livro. Era uma vez. Quem dormitava, acordava. Quem fofocava, silencia. Quem segredava, nem pisca. O caderno vai para a mochila, o lápis para o estojo. O chulé se esconde no pé, a trança se enrosca, os meninos voam, as meninas voam, a professora voa. Quando o sinal toca, avisa que é hora de saída, mas ninguém escuta, é que eles ainda não voltaram das páginas da história. E o que é que tem na sala de aula? E então, gostaram do poema? Lembra que lá na sala de aula nós lemos alguns poemas e aí teve um colega nosso, teve um coleguinha da sala que ele até declamou um poema. Vocês lembram desse dia? Foi muito divertido. Inclusive eu li um poema bem na hora do lanche que combinava com isso. Tá recordando aí? Então, a gente vai tratar hoje aí sobre esse poemazinho, esse poema que eu li para vocês, mas é importante que vocês entendam que poema é um gênero textual, ou seja, é um tipo de texto dividido em estrofes e versos, certo? E aí eu explico para vocês o seguinte, que as estrofes são os grupos de versos, tá? E os versos são cada linha de um poema. E esses versos dão sentido ao poema porque eles rimam, ok? E rimar é usar as palavras que combinam, que se parecem no final da linha. Então, aí no texto, por exemplo, eu li para vocês e tem várias palavras que rimam, né? Já na segunda partezinha aí que começa o texto, na página 32, tem lá, ó, professora explicando, menino voando, trança trançando, menina copiando, um lá atrás dormitando, um outro perguntando. Percebe como o final desses versos, o final de cada linha, eles têm a palavra parecida? Então, essas são as rimas. É por isso que esse texto ele se faz um poema que traz essas rimas, tá? Então são com palavras que parecem, tá? E aí, perceba também que no texto existem algumas palavrinhas diferentes, como por exemplo, dormitando, que significa cochilando, certo? Como atividade no caderno, vocês vão procurar no dicionário as palavras segredando.
aliás, desculpa, a palavra segredando. E aí vocês vão escrever o significado dessa palavra no caderno de português. E aí, pessoal, não esqueçam de, toda vez que for fazer atividade no caderno, colocar o cabeçalho, tá? Então, coloca lá, São Paulo, a data, tá? Então, hoje vocês vão colocar a data de hoje, no dia que fizer, põe a data certinha pra gente ir acompanhando aí a nossa rotina escolar, tá? Então, coloca São Paulo, a data, no caso em numeral, tá certo? O mês, estamos no mês de março de 2020. Colégio Parra Marques, professora Kelly, tá certo? Não tem problema. Toda vez que fizer atividade no caderno, lembra de escrever o cabeçalho, tudo bem? E aí depois a professora vai ver esse caderno, tem que estar tudo datado, tudo certinho, e eu vou conferir. Inclusive, vou conferir essas letrinhas. Aproveita que tá em casa, capricha na letra, capricha na caligrafia e presta atenção, tá bom? Vamos continuar? Dentro desse assunto que nós estamos falando hoje, é importante saber que essa atividade que vocês vão fazer de procurar no dicionário, nós já falamos muito, desde o comecinho, sobre a ordem alfabética. Ordem alfabética. Tá? E vocês vão encontrar o alfabeto no seu caderno de português, que já foi passado, no seu caderninho de caligrafia, tá? Então, ordem alfabética. Para procurar no dicionário, então lembra, as palavras do dicionário estão em ordem alfabética. E aí a dica da professora é para que você vá lá direto na letra S, tá ok? Letra S, porque nós vamos procurar a palavra segredando, ok? Então vai ter lá a primeira letrinha S, a segunda E. S com E. C, segredando. Ok? Para facilitar. Agora, se você for procurar online, se for procurar pela internet, no dicionário online, sem problema. Digita lá a palavrinha e busca o significado dessa palavra, fazendo a cópia no caderno. Certo? E as atividades elas deverão ser feitas e deverão ser fotografadas para que eu possa estar verificando, corrigindo e ajudando, ok? Por enquanto, então, da nossa aula é isso. Estou à disposição. Fico esperando aí pela próxima. Até mais.